Quando eu ingressei na UFG, uma das senhoras que está aqui com a gente, a Maria Meire, era diretora da faculdade. Ela tinha acabado de conseguir que a gente fazer a biblioteca e o RU aqui. E aí estava toda uma discussão sobre essa área. E aí a gente fez um trabalho que ela apresentou hoje pela manhã, né, que eram 6 projetos, alguns de pesquisa de extensão, para discutir um pouco sobre o horto botânico, né, se ele existiu ou não na cidade de Goiás, né, o que compunha esses hortos botânicos. E a ideia também eu sou professora de arquitetura da paisagem, de desvelar essa paisagem dos quintais e que marca a cidade de Goiás como um todo. Vocês podem ver que a gente está aqui e nós estamos encantados porque nós estamos rodeadas de verde, né? Mas é um verde que também lembra o quintal das nossas avós, porque tem muitas espécies frutíferas e tal. No ano passado, com o apoio da FAPEG Goiás, eu trouxe um professor da Universidade de Manchester, ele veio para Goiás, cidade de Goiás, e nós fizemos um workshop que se chamou Repensando o Futuro Verde de Goiás, conectando pessoas e a biodiversidade. Esse professor se chamava Ian Meu, ele que trouxe o conceito de infraestrutura verde, trabalha para a Inglaterra, e ele vem fazendo um trabalho sobre soluções baseadas na natureza. Nós ficamos aqui cerca de uma semana, pegamos um período do FICA e trabalhamos juntos na biblioteca. E aí foi um debate do que fazer com essa área. Nós caminhamos por essa área, discutimos como que repensar a relação do córrego com a cidade, num tempo que a gente está enfrentando a emergência climática, né? Então pensando nessa área como uma área esponja para drenar a água, né? Como que é um pulmão verde dentro da cidade, patrimonial, tombada, né? Que pode ser um espaço para trazer à tona os seus quintais, suas mulheres, suas histórias. Então pensar a emergência climática, mas ao mesmo tempo pensar a questão da ancestralidade. Esse workshop foi assim, muito prazeroso, surgiu uma série de ideias e como resultado, com a ajuda de um professor de Goiânia, que se chama Gazi, que estava fazendo pós-doc em Goiânia, nós fizemos zines. Então zines para contar a história de Goiás e do chapéu de padre. E nesses zines a gente... Por que zine? Porque o zine tem uma linguagem mais informal, mais voltada para a comunidade, então nós deixamos do ano passado até esse ano na biblioteca. Na parte de cima tinha os originais e na parte de baixo para as pessoas levarem. E aí a intenção era que a própria comunidade aqui do entorno, que usa a nossa biblioteca que é pública, se sensibilizasse sobre a importância do córrego do chapéu de padre. Nesse ano, a Luana, pró-reitora de Cultura e Extensão, e o Leandro, junto com a Natália, me procuraram e falaram assim: ó, Camila, a gente ficou sabendo que você fez no ano passado um workshop e tal. Esse workshop também fazia parte de um projeto universal da CNPq, que é uma rede de universidades que discutem biodiversidade. Então tem gente, é coordenado pela UFRJ, mas tem universidades do Brasil inteiro. E tem um núcleo, a ideia é discutir os biomas, e tem um núcleo cerrado. Então, nesse workshop que a gente fez, tiveram professores de Palmas, teve uma professora que veio do Amapá, Luísa Pontes, ficou aqui com a gente. E teve também um professor do Politécnico de Milão, que participou virtualmente, para falar um pouco sobre a SBN e o trabalho que ele está fazendo sobre biodiversidade. E aí, após refletir um pouco e conversar com a professora Ariane Magda Borges daqui, recuperar, é o melhor termo, né? A quadra que existe aqui, que foi... Todo mundo jogava bola na quadra na década de 70, e pensar uma arborização que trouxesse à tona esses quintais, né? Então requalificar as margens do córrego para trazer o barulho do rio, né? Que as pessoas redescobrissem esse córrego e que aqui fosse um lugar que juntasse educação e segurança alimentar, porque tem um restaurante universitário, né? E que fosse não só um lugar de restauração ecológica, mas que fosse um lugar que também recuperasse as raízes, as memórias das mulheres, dos quintais. Então a gente está fazendo esse trabalho com esse intuito. E aí o projeto, assim que ele ficar pronto da quadra, a ideia é, o córrego está passando aqui e ele se encontra com o córrego da Água Fé. Então as cores do entorno da quadra, elas recuperam as cores do cerrado e dentro da quadra é tudo azul, como se o córrego entrasse dentro da quadra e tomasse conta da quadra. A ideia era a gente pensar um pouco a beleza como método, né? Que assim que as pessoas chegassem e vissem a quadra, elas iam falar assim, nossa, esse lugar é o rio tá aqui. Então o rio que está velado e muitas vezes passa desapercebido, ele passa a ser referência. Como envolta em todo esse verde, a gente sabe que a gente tem água. E o que une o lugar e nos une ao cerrado é o elo d'água. O cerrado é um dos biomas mais degradados. E a água é a base para a gente pensar, né? Porque ele é o berço das águas. Então a gente pensou muito nessas chaves assim. E também foi um trabalho que trabalha muito a ODS, que é parcerias e implementação. O que quer dizer com isso?
que a ODS, se não me engano, é 17, que a ideia é pensar como mobilizar outras pessoas. Então a gente procurou envolver os pets, vão ocorrer outras oficinas também. A gente procurou valorizar alguns projetos que já tinham na UFG, como o projeto da Maria Meire, que é sobre mulheres, o Conversa Fiada, que tem que ter uma ideia de discutir sobre as mudas, que aqui em Goiás a gente troca muito muda, então trazer esse universo. Então, mais ou menos, a gente trabalhou essas questões. E a professora Ariane tem uma relação muito próxima com o desenho e com o game. Então, a gente desenhou as punks, então tentou trazer as punks, que são plantas alimentícias não convencionais, que são muito utilizadas em Goiás, pelas rezadeiras, pelas pezedeiras, pelas curandeiras, desculpa, e também para comer, né, a gente usa muito. Então a gente fez alguns desenhos dessas punks e a Ariane desenvolveu um jogo que com outras pessoas, o Eliezer, a Letícia e a Ana Vitória, e a ideia era depois levar esse universo para as escolas, né? E aí, frente a essa demanda, surgiu também a necessidade, como inicialmente a gente não tinha muda, de repente já tem muda até demais. Aí na biblioteca a gente fez, com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, uma pequena estufa, que a gente pensa também em trazer essa questão educativa das plantas na biblioteca. Então a pessoa vê a biblioteca, vê a placa, não, deixa eu ver o que tem nessa estufa, sabe? Eu acho que a gente está trabalhando muito a chave dessas soluções baseadas na natureza, mas uma solução baseada no cerrado, e que trabalha as questões ecológicas, mas também engajadas nas questões socioculturais. E aí, como a gente está enfrentando as adaptações climáticas, as emergências climáticas, desculpa, a gente tem três opções, né? Eu adoro quando os climatólogos falam, que a adaptação reativa, igual no Rio Grande do Sul, a gente tem que responder rápido. Tem a adaptação preventiva, então aqui alaga, igual todo mundo falou, então tem que fazer uma infraestrutura para alagar. E tem a transformadora. Meu sonho é chegar na transformadora, que é a de longo prazo, que é assim, a gente mudar a nossa forma de habitar o mundo, né? Porque Goiás não nos permite isso. Goiás ainda tem uma escala pequena, as pessoas têm uma sociabilidade urbana muito grande, então os quintais são muito fortes, né? Não tem como vir a Goiás e não pensar os doces de Goiás, né? As plantas de Goiás. E a todo tempo essa paisagem que é marcante, né? Então, hoje a gente tem uma previsão de plantar 40, a gente não sabe se vai conseguir, porque é de um lado e do outro lado, né? Porque a gente está vendo a questão da água, né? Que tem que plantar e regar, mas a gente tem uma expectativa, assim, de plantar. Aqui tem uma discussão muito forte com relação às soluções baseadas na natureza, porque pensar árvores, você tem que pensar a relação com a água, né? Então a gente tem um lado do terreno que é muito brejeiro e depois um outro lado que é muito drenante, o solo não tem tanta água, então são espécies diferentes. Olha, o que eu espero para os próximos 25 anos do FICA é que ele continue ficando aqui no nosso território, que ele abrace cada vez mais essa paisagem incrível de Goiás, suas pessoas, seus quintais, suas mulheres, e que ele seja capaz de desvelar toda essa rede hídrica incrível que marca a paisagem da cidade, fazer as pessoas entender quanto é importante ter um contato intenso com a natureza. Eu venho de uma cidade de 700 mil habitantes, eu abri mão de tudo e vim morar com Goiás, não me arrependo, porque eu acho que Goiás me fez uma pessoa muito melhor. Ela me mostrou o que é sociabilidade urbana, né? Essa coisa de ter um vizinho, o dia do vizinho aqui tem. Então que o fica aqui e construa muitas vizinhanças e ocupe esse território ficando em vários lugares, que ele faz isso com muita maestria.